Graça e paz, Deus te abençoe. Vamos começar a nossa quinta aula, no capítulo 5. Abre comigo a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de vida e de vitória, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, diante da tua presença, diante do teu amor, diante da tua graça, diante de quem o Senhor é, que o Senhor possa nos abençoar nesta aula, que o Senhor possa nos guiar, nos orientar e nos guiar, Pai. E que a palavra venha de encontro aos corações, de forma clara, simples, direta e reta, nos trazendo as tuas revelações, nos trazendo o teu discernimento e o teu entendimento, Pai. E que cada dia, cada vez mais, o teu amor e a tua graça nos alcance e nos constranja, Pai, para que possamos ser santos, como o Senhor assim é santo. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus queridos, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 1. Ele vai dizer: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero, como eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pedro exortou os anciões a serem servos exemplares e responsáveis. O termo anciões se refere ao serviço de líder pastoral da igreja e parece ser intercambiável aqui com pastores, com bispos. Para a tradução que nós lemos, presbíteros. Em outras passagens, o apóstolo fundamentou o seu apelo ao fato de que ele era um ancião, como ele o testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isso o ajudou a se identificar totalmente como os anciões, e a quem se dirigia e deu maior força ao seu apelo. Ele lhes ordenou que fossem pastores de rebanho, nesse caso, na nossa tradução aqui, presbíteros de Deus. Em outras palavras, eles deveriam cuidar do povo de Deus, liderá-los e protegê-los sem serem senhores. Os anciões que servissem fielmente apesar dos sofrimentos deste mundo receberiam a glória nos céus nas mãos do próprio Cristo, o nosso grande pastor, o sumo pastor. Nessa exortação final, Pedro encorajou seus leitores, as pessoas que estavam recebendo a sua carta, que estavam sofrendo, a serem responsáveis. Então, acho que você já pegou que essa primeira parte do versículo 1 ao versículo 4, essa primeira parte do estudo, ele está direcionando aos líderes, as pessoas que querem ser líderes, para ter responsabilidade com aquilo que está em suas mãos. Porque, afinal de contas, como nós falamos na aula do capítulo 4, eu te faço a mesma pergunta que foi feita naquele estudo. Qual vai ser a tua resposta quando Deus te perguntar o que fizeste com os dons e talentos que eu te dei? Então, se você vê aqui no versículo 1, ele está dizendo assim, ó, suplico, portanto, ele está implorando, ele está fazendo um apelo, ele está almejando algo para a vida das pessoas. E quando ele diz ocular, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, ele está dizendo, olha, eu estava lá na cruz, eu sou testemunha que vi, eu sei o que eu estou falando para vocês. Você entende? Do versículo 2 ao versículo 4, ele vai dizer assim: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, ou seja, por dedicação, porque você quer, se oferecendo como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daquele que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplo do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. É o que nós acabamos de falar agora há pouco. A maior glória vai vir de Deus, vai vir dos céus para nossas vidas. Então nós temos que fazer a coisa com amor, nos oferecendo com carinho, nos preocupando, sendo os irmãos mais velhos, como estava no capítulo 4, no nosso estudo no capítulo 4,
amor fraternal. Se por um acaso você não assistiu o capítulo 4 ainda, volta lá e assista o capítulo 4. Amém? No versículo 5, ele vai começar dando conselhos, votos e a bênção final para aquelas pessoas que estão recebendo essa carta, recebendo essa epístola. E daí ele vai dizer assim no versículo 5, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, Deus não gosta de pessoas orgulhosas, ele dificulta as coisas com a pessoa orgulhosa, mas ele concede graça aos humildes. Era para mim ter colocado nesse estudo e eu acabei esquecendo de colocar aqui na tela, mas se você pegar Provérbios, capítulo 3, versículo 34, quem começou com esse negócio de Deus concede graças aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos, foi Salomão. Ele nos ensinou isso em Provérbios 3:34. Aí, se você lembrar do nosso estudo de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Tiago reforçou a mesma passagem, e Pedro agora está reforçando mais uma vez essa parte que o orgulho nos afasta da presença de Deus. Irmão, você tem que ter orgulho de servir a Cristo apenas e manter o amor e a fidelidade, a compaixão, a humildade. Mas outros tipos de orgulhos que venham da carne, tá reprovado. Versículo 6, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que Ele vos exalte no tempo certo. Olha só, você se humilha para Deus, mas com os teus irmãos você age, você tem que ter humildade com todos. Até com aquele fulano e ciclano que você não quer, mas você tem que ter. Você entende isso? Difícil, né? No versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem colocado a tua ansiedade nas mãos do Senhor, você tem colocado teus desejos, teus desígnios, as tuas vontades na mão de Deus. Ei, lembra que desejos e vontades são coisas totalmente diferentes. Mas se você não consegue colocar a tua ansiedade na mão de Deus, se os teus sentimentos te dominam, vão te fazer explodir com as pessoas erradas. Se você não vomitar os teus sentimentos para Deus, você vai vomitar para alguém e vai acabar sendo humilhado por pessoas que não deveriam ser humilhadas. Então coloque toda a tua ansiedade, dobra o joelho e fala com Deus forte, poderosamente, com fé, que Deus vai te responder. No versículo 8 ele está dizendo assim, sede sensatos e vigilante. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem devora. Irmão, Satanás é tão imitador que ele fica como um leão ao redor, rugindo. Em algumas traduções, ao derredor, um pouquinho mais afastado, te observando, olhando, rugindo como leão. Mas o leão que a gente serve é o leão da tribo de Judá. É o Deus Todo-Poderoso que vai te acompanhar nas tuas lutas e nas tuas guerras. Ele disse para você, no mundo tereis aflições, e por amor a mim vos perseguirão. Ei, entenda o seguinte, eu quero te contar uma historinha que eu vi 2 versões esses dias. Primeiro, você lembra quando começou a sair esse negócio de escutar o WhatsApp, mandar mensagem de voz? Há uma história que diz que todas as vezes que você fala, a tua caixa torácica, da onde sai o teu ar, a tua voz, ela faz com que todo o teu corpo vibre, e daí isso faz com que o teu corpo reconheça a tua voz. Aquilo te dá um certo tremor por dentro. Mas quando você começa a ouvir a tua voz no WhatsApp, no celular, ou em gravações, alguma coisa assim, você fala, essa é minha voz? Por quê? Porque o teu corpo não está reconhecendo a tua voz e você não está sentindo o impacto da tua voz, aquela tremedeira interna não está mais acontecendo. Sabe por que o leão, aqui nesse caso o diabo, fica ao derredor rugindo para te amedrontar, para te assustar? E o leão é o único animal selvagem que quando ele solta a voz dele, quando ele dá aquele rugido dele, é o único animal em que o som faz todos os outros seres viventes ao seu redor sentir o mesmo tremor que está dentro da caixa torácica dele. Da mesma maneira que o corpo dele sente, nós também sentimos. Por isso ele se tornou o rei da selva. Você entende isso? Consegue compreender a analogia que eu estou te colocando?
Então quando o Satanás fica rugindo, amedrontando assim desse jeito, aí eu quero contar a segunda história, porque eu quero que você pare e analise uma coisa. Você nunca vai ver um leão rugindo para um animal quando ele for atacar o animal. Ele não alerta rugindo, ele simplesmente vem na surdina, no silêncio e ataca. Mas você vai ver o leão rugir para mostrar poder e autoridade quando ele se sente acuado, quando ele se sente com medo, e muitas vezes quando tem outro leão perto, porque ele se sente amedrontado, acovardado. E essa é a parte legal. Olha o que ele está falando aqui, ele está rugindo para nós, porque ele também tem medo de nós. Ele sabe o que nós temos e o que ele perdeu com Deus. Ele sabe que aquilo que ele perdeu foi colocado em nós, por isso ele tenta nos amedrontar e nos derrotar o tempo todo. Ei, você não pode simplesmente ter medo das tuas lutas, simplesmente ter medo da tua batalha. Você precisa aprender a ser fiel com Deus, você precisa aprender a ser corajoso em Deus. Ah, pastor, mas eu tô com medo. Beleza, filho. Mesmo com medo, levanta e fala: Deus, me ajuda, e vai para a batalha, vai para a luta. Você vai ver Gideão com medo de encarar e Deus falando com ele: vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Não tenha medo. Ou se tiver, clame ao Senhor e vai com medo mesmo. Nós sentimos as nossas emoções, alegria, medo, felicidade, tristeza. Não é errado, é parte do nosso ser natural. Se você tiver que chorar, chore, mas quando terminar de chorar, levanta e luta. Vai para a batalha, vai para a guerra. Você consegue compreender isso? No versículo 9, ele vai dizer assim: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tens em todo o mundo estão atravessando o mesmo sofrimento. Ou seja, nós todos passamos a mesma luta, talvez a intensidade é diferente, mas assim como tem muitos homens tendo que resistir à tentação do adultério, à tentação de ficar olhando para mulheres que não são deles, também tem mulheres lutando para não ficar olhando para homens que não são delas, mulheres resistindo a chavecos de homens mundanos. É isso que eu quero te dizer. Compreenda uma coisa: Deus está contigo. Tem muito mais pessoas passando pelas lutas que você está passando. Lembra de Elias, que ele falou para Deus: poxa, eu tô sozinho. E Deus fala: larga a mão de ser bobo, filho. Tem mais profeta escondido. Você nunca está sozinho. Irmão, Deus nunca deixa você sozinho na luta, na batalha. Se nós juntarmos o versículo 8 e o versículo 9 e lemos ele num contexto só, os dois de uma única bordoada, Pedro está advertindo aos cristãos a estarem atentos aos enganos de Satanás e resistir firmemente a ele. Essa postura, lembra lá do versículo 1, postura é adequada para quem é estrangeiro neste mundo. Eu e você somos estrangeiros. Eu e você nascemos para vivermos por pouco tempo aqui e depois ir morarmos na glória com Deus. Pedro fortaleceu os seus irmãos da fé enviando essa carta a eles, essa passagem a eles, falando para eles: resistam, mostrando que, como eles, outros cristãos também estavam sofrendo. E a minha missão aqui hoje é te mostrar isso, que assim como você está sofrendo, tem outras pessoas sofrendo. Você só precisa achar alguém que ore com você, alguém de confiança, que busque a Deus com você, que jejue com você, que se entregue e derrame a Deus com você, mas fala: vamos para a guerra, vamos para a luta. Você consegue compreender isso? O versículo 10 e o versículo 11, ele vai dizer assim, ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Deus dará força e honra no céu àqueles que suportarem sofrimento na terra por causa da sua fé. Você sabe por que você está lutando para se manter fiel a Deus? Pela tua salvação, pelos novos céus e a nova terra, pela nova graça, por um corpo incorruptível.
Se você está com dúvida, leia Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 21. Vai falar de Jesus, vai falar do novo céu e nova terra, um novo livro, uma nova lei, uma nova vida. Ei, você está lutando isso para andar numa rua feita de ouro e poder olhar a verdadeira face do Senhor Jesus Cristo. Poder olhar a face de Deus. Permaneça fiel a Ele, forte. No versículo 13, deixa eu ver onde eu parei. Desculpa, no 12. O 12 vai dizer assim: com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdade e graça de Deus. Nela, pois, permanecei firmes. No versículo 13 e 14, ele vai dizer: aquele que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, vos saúda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. É possível que esse Silvano que ele comenta ali no versículo 12 tenha ajudado Pedro a escrever esta carta, sendo seu amanuense. Entretanto, o mais provável é que ele tenha sido o portador da carta. Você lembra lá no estudo do capítulo 1, onde nós falamos que Pedro, não se tinha uma certeza se Pedro escreveu ou se alguém escreveu para ele? Você lembra que lá no capítulo 1 nós falamos um pouco mais da parte teológica, um pouco mais da parte histórica? Então aqui ele está falando Silvano, e daí não fica claro se esse cara foi o que escreveu, porque algumas pessoas tendem a falar que Pedro era pescador, e pescador naquela época não tinha direito a estudo, não sabia ler nem escrever. Só que também fica a dúvida se esse cara escreveu, se Silvano escreveu, ou se simplesmente Silvano levou a carta, foi o carteiro da época, para que a carta chegasse na mão das pessoas corretas para quem Pedro estava escrevendo esta carta. Pedro enviou saudação da igreja de Roma, a igreja que está em Babilônia. Lembra ali no versículo 13, bem na primeira linha, aquele que está em Babilônia. Também falou de Marcos, meu filho, né? No finalzinho do versículo 13, Marcos, meu filho. Acredita-se que é filho na fé e não filho biológico. Quando ele fala o beijo da caridade, que é para se cumprimentar com um beijo de santo amor fraternal, em algumas traduções, o beijo da caridade, era uma saudação comum na igreja do primeiro século. Paz é o sentimento de bem-estar e felicidade que os cristãos têm por causa do seu relacionamento com Cristo. Esta bênção é um final adequado para a carta, pois quando os cristãos são perseguidos na terra, a paz do céu, a paz de Deus, não pode ser tirada deles. Irmãos, lembra de uma coisa, no livro de Gálatas, onde fala os frutos do Espírito, um dos frutos é paz, irmãos, é paz. E lembra-se de uma coisa, que as pessoas acham que o fato de eu não ter luta, de eu não ter guerra, quer dizer que eu estou em paz, e é mentira. A paz não tem nada a ver com isso. Muitas das vezes nós estamos passando lutas, estamos passando dificuldade. Eu já vi pessoas passando necessidade, mas estarem lá na igreja louvando, adorando, exaltando, agradecendo o nome do Senhor, pulando na glória, pulando na presença, dançando, glorificando e exaltando o nome de Deus. E você vai ver aquela pessoa irradiar uma paz, que você pensa, como é que esse infeliz, como é que essa abençoada, essa infeliz consegue estar com tanto problema, mas está sorrindo desse jeito? É coisa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A paz que é em Cristo habita em nós quando nós sofremos por amor a Cristo. Deus não te desampara. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo, não foi desamparado. Quando Daniel foi na cova, não foi desamparado. Quando Moisés passou, não foi desamparado. Elias, Eliseu não foram desamparados. Jeremias não foi desamparado. Não importa quem seja, irmão, você não vai ser desamparado. Ah, pastor, mas a luta se matou, e você estava em Cristo Jesus, foi porque Deus falou: vem para os braços do Pai. Não tenha medo de morrer. Aprenda
Aprenda que viver é Cristo e morrer é lucro, porque nós vamos para casa, nós vamos para a glória, para o braço do Pai. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, que esse estudo possa ter trazido clareza à tua mente, clareza, discernimento, entendimento à tua vida, e que a palavra do Senhor possa ter ecoado no teu coração no dia de hoje, que se ficou alguma dúvida, me chama, não sei por onde você está assistindo esse vídeo, mas pode chamar que eu respondo as perguntas e as dúvidas, amém? Que Deus te abençoe poderosamente.